Olá, eu sou o Vitor e hoje nós vamos aprender um pouco sobre a biologia das eugleniófitas. Então, são organismos microscópicos e eucariontes, ou seja, que possuem um envoltório nuclear que separa o material genético do conteúdo citoplasmático. Esses organismos estão inclusos na divisão Euglenophyta quando sistematizados de acordo com a nomenclatura botânica ou no filo Euglenozoa, de acordo com a nomenclatura zoológica. A grande parte das eugleniófitas são flageladas e também encontradas na forma unicelular. Mas olha, isso não é regra. Existe uma exceção, que são as espécies pertencentes ao gênero Colacium. Essas espécies pertencentes a esse gênero estão encontradas em colônias e também sem flagelos, pois normalmente quando as algas se agrupam em colônia, esses organismos acabam perdendo as suas estruturas flageladas. Por exemplo, eu trago aqui uma espécie chamada de Colacium vesiculoso e também trago uma espécie unicelular, que é a Leproscinclis acus. Ambas espécies fazem parte da mesma família, mas nós podemos observar que há diferenças morfológicas entre estas. Atualmente, mais de 1.000 espécies foram descobertas, sistematizadas dentro da classe Euglenophyce, sendo esta classe a que há a maior quantidade de espécies. Entretanto, ainda há algumas divergências entre autores, em que eles dizem que a divisão Euglenophyta tem mais de 900 espécies, então varia de 900 a 1.500. As eugleniófitas apresentam algumas peculiaridades. A primeira é a presença de dois flagelos. Os flagelos estão inseridos em uma região chamada de reservatório ou ampola. Lá pode ser encontrado um flagelo não emergente, que fica retido nesta região, e o segundo, o flagelo emergente, este que é responsável pela locomoção dos indivíduos na coluna d'água. Essa locomoção ocorre normalmente através de batimentos em forma de chicote. Mas olha, não quer dizer que as eugleniófitas utilizem apenas os flagelos para se locomoverem. Em regiões de solo úmido e de solos lodosos, as eugleniófitas se locomovem através de movimentos euglenoides. Outra característica observada é a presença de um vacúolo contrátil. Essa estrutura é responsável pela eliminação de água excedente no meio intracelular. É também responsável pela osmorregulação desses organismos. O segundo ponto observado nas eugleniófitas são os cloroplastos com três membranas plasmáticas. Acredita-se que os cloroplastos das eugleniófitas é proveniente de endossimbiose secundária, em que um organismo ancestral das eugleniófitas fagocitou uma alga verde, em que essas três membranas, uma é proveniente desse organismo ancestral e outras duas dos cloroplastos das algas verdes. As eugleniófitas também contêm algumas similaridades com essas algas, como por exemplo a presença de clorofila A e B e carotenoides. As eugleniófitas têm o paramilo como molécula de reserva. Entretanto, esta molécula não fica armazenada dentro dos cloroplastos, mas em forma de grânulos no citosol. É importante a gente saber que nem todas as espécies de eugleniófitas possuem pigmentos. Até os dias atuais, apenas um terço dessas algas são pigmentadas, enquanto que outras perderam esses pigmentos durante o processo evolutivo. Outro ponto que podemos observar nas eugleniófitas é a presença de um estigma ou mancha ocelar. O estigma ou mancha ocelar é encontrado na maioria das vezes próximo à ampola. É formado por gotículas de carotenoides e fotossensível. A sua principal função é captar estímulos luminosos, ajudando os indivíduos a se locomoverem de regiões em que há uma baixa exposição para regiões em que há uma maior exposição luminosa. Entretanto, o efeito inverso também pode ser observado. Se o local estiver com uma exposição luminosa massiva, as eugleniófitas recebem esse estímulo e migram para regiões em que há uma baixa exposição, para que não ocorra uma fotodegradação dos pigmentos e a alga venha a ter danos. Outra característica das eugleniófitas é a ausência de parede celular. Mesmo não apresentando uma parede celular, as eugleniófitas têm uma estrutura chamada de película.
Essa película é formada por proteínas helicoidais que se organizam formando estrias. Essas estrias podem ser visíveis em microscópio óptico, como por exemplo, trago aqui uma foto de uma espécie de Phacus longicauda, em que podemos observar a presença dessas estrias, que são estrias longitudinais. A película, dentre as funções exercidas, tem a principal da sustentação a esses organismos. Outra característica dentre as euglenófitas é que há uma singularidade dentre as espécies pertencentes ao gênero Trachelomonas, que é a presença de uma lórica. A lórica é uma estrutura rígida formada pela impregnação de sais minerais, como ferro e magnésio. Essa estrutura é formada através da secreção de mucilagem e posterior impregnação desses compostos, que faz com que essa estrutura dê uma rigidez e protejam os indivíduos. Eu trago aqui uma imagem de microscopia eletrônica de Trachelomonas híspida, em que nós podemos notar que há uma carapaça protegendo este organismo e também a presença dessas espículas, esses espinhozinhos, que também são formados pela impregnação de sais minerais. Outra característica nas euglenófitas é que possuem uma reprodução assexuada. A reprodução assexuada ocorre através da divisão celular longitudinal, em que uma célula-mãe dá origem a duas células filhas. Uma das características também importantes observadas nessa divisão é que o núcleo não é desintegrado durante o processo de divisão celular. Nas outras algas e nos outros organismos, é comum observarmos que o núcleo se desintegra durante a fase de prófase. Entretanto, nas euglenófitas, este fator não é observado. São organismos encontrados em diferentes ecossistemas e desempenhando papéis que são importantíssimos. São organismos encontrados em ecossistemas lucícolas, marinhos e salobros. Também em menor quantidade em solos encharcados, úmidos e lodosos. Entretanto, a maior parte das espécies são encontradas em água doce. Um dos pontos observados dentre as euglenófitas é que são encontradas em grande abundância em ecossistemas em que há uma maior disponibilidade de matéria orgânica, pois esses organismos precisam de fontes externas para manter o metabolismo constante, tais como vitaminas e outros compostos, e dependendo da necessidade, podem fagocitar partículas orgânicas que estão suspensas na coluna d'água. Bom, é isso. Eu espero que vocês tenham aprendido um pouco sobre a biologia das euglenófitas. Obrigado.